Nesse vídeo aqui, nós vamos apresentar os dois principais passos em que o empregado, em que um reclamante de uma ação trabalhista, ele deve cumprir para que seus pedidos sejam reconhecidos na Justiça do Trabalho. O primeiro deles, muito embora seja lógico, seria uma consulta, um atendimento com um advogado especializado. Esse é o momento em que o reclamante, que o empregado, ele apresenta ao seu advogado toda aquela situação em que ele acredita que seu direito foi afrontado, como por exemplo, ele vai apresentar se foi cumprida hora extras e se essas horas extras não foram pagas pela empresa, se ele sofreu algum tipo de acidente de trabalho, se ele está acometido de algum tipo de doença do trabalho e o mais comum, se seu contrato foi rescindido e as verbas trabalhistas elas não foram pagas. Então essas situações elas são apresentadas ao advogado, que logo em seguida ele vai requerer que eles sejam apresentados, que eles sejam informados quais são os documentos que podem subsidiar essa peça. Com base no relato do cliente, com base nos documentos que lhe foram apresentados, o advogado vai apresentar o que a gente chama de reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista nada mais é do que a apresentação ao judiciário daquele problema que aconteceu. Então, o primeiro passo que se faz é justamente o atendimento com o advogado. O segundo passo, no qual o empregado ele deve também participar, é a participação na audiência de instrução. A participação da audiência, ela nada mais é do que o primeiro momento em que o juiz ele vai ouvir a versão daquelas partes que são envolvidas. Então é nesse momento em que haverá um interrogatório do empregado. Da forma como é o interrogatório do empregado, também é oportunizado à empresa a sua oitiva também das suas testemunhas, a oitiva também do seu próprio preposto. Então esse é o momento em que o juiz ele avalia as informações que são prestadas pelo reclamante, avalia as informações que são prestadas pela empresa e colhe o depoimento das testemunhas de ambas as partes. Esse é o momento final de um processo e da participação dos reclamantes nos autos. Após esse ato, não há mais participação da parte, não há mais participação do empregado, ficando a cargo exclusivamente do seu advogado, que vai apresentar algumas peças de cumprimento de processo judicial, como por exemplo, vai apresentar razões finais, eventuais recursos. Então, até esse momento, a participação das partes, a participação do reclamante são duas. Primeiro, na hora do atendimento com o advogado, e o segundo, na hora da participação em audiência.